Então, a roleta rodou com força. Olha lá, o seu Zó tá em cima mexendo na cobertura com os homens lá, ó. Lá em cima lá, ó. Ele na cobertura, estão agora, né? Já mexeu na estrutura como um todo, então ela tá pintando, tá fazendo um monte de trem. Aí, a roleta já rodou o seguinte, né? Alunas ótimas, maravilhosas, né? A Samara foi jogar antes de dormir, joguinho não sei o que falou que atingiu uma dor do caralho, tá tomando uma quantidade de medicação muito grande. Estão muito hiperativas, querem fazer muita coisa demais. Ela, amanhã já deixa eu malhar de novo. Só caminhar, já tirou chegou com dor, malhou, falou que minha correção é extraordinária, já saiu sem dor, mas eu entendo que são agudos, toda coisa. Ela, amanhã eu vou só caminhar, preciso emagrecer, eu quero tudo, eu quero, né? Então, a Carol já não vem o resto da semana, porque ela vai trabalhar. No final eu fiz um poporrizinho dos mais básicos, que ela não gosta de estar no meio, aquele horário que tá muvucado, cheio de homem, não sei o que. Elas são aquelas que chegam, fazem, elas não têm conversa promíscua de nada, elas são mãezonas, elas são trabalhadoras, né? Mesmo, assim, muito legais comigo, muito, nunca atrás de conversa fiada de problema algum. O que aconteceu em função da Carol comentar alguma coisa comigo foi porque eles estavam perguntando o negócio do Marcos e o treco a bomba e o escândalo dele, com a Vilma, essas coisas, e até que ponto esse afastamento aconteceu. De repente ele ainda não apareceu para atender os alunos dele. Isso aí já tem em todas as escolas, em todos os salões, e eles gozam muito com essas coisas, entendeu? Então foi muito discreto um comentário dela, porque eu justifiquei algumas questões em função de tudo que fizeram comigo. E elas foram embora, tiveram outras coisas na vida dela, voltaram, me viram, ficaram encantadas com a mudança. Fica o tempo todo me elogiando, me dá beijinho no final, pede para eu nunca abandonar, assim, e mostra as responsabilidades de trabalho. Ela teve uma nova escala de trabalho, então acabou finalizando, como a gente ajustou frente, trás e perna. Eu vou para um lado, para o outro, eu memorizo todas as coisas e automaticamente eu controlo tudo. Eu vejo tudo que acontece dentro da sala, porque eu tenho que entender. Eu tenho muita experiência, né? Horas integrais fora do comum, de pegar tudo podre e ter que levantar, né? Desgraça sobre decadência, sobre rotatividade muito alta de funcionário, que implica você saber tudo que acontece em todos os lugares. Esses cursos de merda precisa ir, porque eles não acrescentaram em nada em função do que foram as disciplinas de até que ponto a anatomia das coisas, todo um contexto, e a anatomia e a fisiologia, como as coisas se tornaram. Bom dia, querida joia. Como que se tornaram crescentes perante você de fato teorizar e escrever, dissertar todas as coisas. Então, né, até que ponto você pega um pacote de situações. Não estou dizendo que não teve valores concursos, né, mas se tornou muito incongruente a forma com que eles assimilaram, qual escolhido para serem práticos, o estrago da coisa dos que estavam no mercado, que acham que é bambambam disso e aquilo. Também traziam questões, né? Então, hoje eu cheguei, aí todo mundo estava atendendo personal, entre uns perdidos. Estava na entrada, quando eu cheguei, o Tony estava dando personal. E já fez um estilo de estar o tempo todo atendendo os outros. Pegou vassourinha para varrer no meio, me rodopiando o tempo todo. De fato, criou já uma zona de interesse ali de que, ó, eu tô com o seu número, tem um monte de gente procurando personal, eu quero passar para você. Aí eu automaticamente fiz questão de dizer minha rotina. Eu falei, eu tive que pegar trabalho compensatório e eu não posso abandonar. E lógico que tem todas as minhas limitações, dificuldades que eu passei para conseguir emagrecer. Ficar catando peso, tinha que ver pela quantidade de alunos que tinha ali, a quantidade de peso que estava no chão. De anilhas de 20, 25 e as de 25 fuderam o coco. E eles largavam, era um sistema de ameaça, inclusive da Luíse e de todos eles, de achar que foda-se aquele que fique bem longe dali, aquele que depende só de uma plaquinha para fazer o movimento, que eles não querem aprender, eles não sabem. É uma complexidade de situações que é falada e estimulada o tempo todo, e eles não tiram os pesos e tirar de cima dos leques, tirar de vários, bem tenebroso mesmo. E essas piranhas ali tudo da área que não pegam, não tiram, e tem todo um joguete para que, né, de se tornarem ainda que, esse é casado, só vem com esse, isso, aquilo. Então a roleta ali rodou com força. Tava agora, cheguei, tava a Andréa sentada
Você tinha acabado de malhar. Parecia que estava esperando o Bibiu, mas ele não atendeu ela. Sentada mexendo no celular, quando me viu já baixou a cabeça assim. Eu cheguei, eu saí do hotel, esqueci que era a folga da Júlia. A Adriana já estava arrumando lá de fora, já tinha descongelado o frigobar para botar o leite lá para não estragar. Já lembro, pego mais para levar. Então fiquei sentindo muito bem. Essa calça é muito quente, calor muito, muito grande. E aí elas não tinham chegado, chegaram em cima da hora. Eu fiz o complemento, um retrospecto, aproveitei para fazer uma passagenzinha para Carol, que ela vai fazer à noite. Ela prefere fazer de pernas, mais acomodadas. Todas duas com execução física e muita competência perante o movimento. Não gosta de palhaçada, ela também tem uma sensibilidade patelar, né? A extensora tem que ser muito bem ajustada. Gosta de perceber bem, não gosta de fazer papel de otário na musculação. A outra também, todas elas duas são muito boas mesmo para atender. Coisa bem maravilha, simpatia. Nossa, muito. Eu, assim, estou podendo compensar uma satisfação enorme mesmo de atender. Atender elas duas, eu também me dou muito bem com o atendimento ali com a Lu. Já busca sempre volume, tá sempre reclamando que, na verdade, já teve cirurgia, já teve um monte de coisa, que é a cintura de não querer ter gordura de preenchimento para valorizar mais a bunda. Toda, né? Mas treinamentos exaustivos, que, assim, dropar, fazer um monte de coisa e tal. E... ai, calor. Aí, vamos à coisa. Pagar de bom moço para as pessoas e querer votar um critério de intimidade. Quero te passar alunos. Falei, vi que você passou meu telefone para o Marcelo, não terminei de responder. Já é a jogada de ontem, porque implicou os que são dono da coisa. E ali estava hoje um personal que eu não conheço, logo na entrada. O caralho. A pedra aqui. O Tony atendendo. O Eliezer. Inclusive a Natália e as amiguinhas dela estão muito friosas. Uma roupa, uma condição, fora ainda outra questão para piorar mais ainda. Ele fica varrendo, ajustou, soltou um negócio lá para ajustar para Carol junto comigo e agradecendo e querendo mostrar intimidade ou conversa boa, implica no mercado deles, que é o que é o farmacêutico, aqueles tirados da etiqueta, de já associar, porque eles têm os prazeres bizarros deles, entre a fachada do que eles buscam ainda que fingido de família. Então, corpo, né, perceber que eu voltei e associar que aquilo ali implicaria, né, qualquer aproximação que implica nos prazeres nojentos deles de ver desgraça, né, e que geralmente para mulher é tudo pagável, que é uma fonte de renda gigantesca, que fora eles conseguem, de fora eles conseguem extorquir e fazer tudo ali dentro. Então, beleza, tava a gayzinha lá atendendo, com aqueles imperativos fingidos de sonsa, lembra até a irmãzinha, faz a carinha e tal, né, não tem competência para trabalhar, não é, né, eu estava mais ou menos mais vestida lá, me tratou com toda a educação do mundo, mas só a forma, o deslocamento, as fofocas de canto, a execução física, ainda que eu compreenda muito bem o que é buscar as máximas da força. A gente tem todo o direito de tudo isso, mas ó, é problema puro, né? É problema puro da ala gay. Aí quer dizer, o Marcelo já tinha saído, a busca deles implica que já é uma quadrilha que é metida a meter a pique, e quando vê a coisa, eles querem trânsito gigantesco, e eles que trabalham ali dentro em si. Tanto que uma vez tentaram jogar o tal André, bonitão, isso e aquilo, todos eles em si são atrás dos caras, vão na instituição, isso e aquilo, gosta de viado. Não tem essa relação direta disso e aquilo, então eles dependem de interceptar para quem está fora e que tem instituição na praça. Então, entre ir, passar no centro, passar para lá e para cá, qual que está buscando dinheiro, qual que está pegando, que é tudo muito assim, explícito, saber como que funciona, e era nítido que eles estimulavam para que esses outros mantinham, né, sustentavam, faziam programas paralelos pela safadeza, né, e implicava que, tanto que quando eu ganhei dinheiro trabalhando o dia inteiro, muitas vezes nem acreditava, eu sabia. Então, quer dizer, já acionaram todas as condições de tráfico, e quando eu entrei na sala no final, que as próprias, eu ainda estava na esteira, as próprias amigas da Natália, uma atravessando, vendo o negócio da cachorrinha, a outra indo com Eliezer, então, querendo saber o que eu uso, então eles metendo ferro, ou se eu uso o quê, como que eu mudei desse jeito, era nítido, apontando, me mostrando.
E a Natália furiosa, e quando eu entrei, ela, né, querer botar um shortinho, tirar a blusa, forçação de barra delas, de querer exibir. Aí você vê a gordura, até onde é o efeito só de agulha, não é o efeito só de esteroides. Ainda a fachada que elas vendem para os outros, dizer que isso não é feito, mas diz que o dela é muito livre dentro de toda a estética de todos eles e em qualquer outro lugar. Tanto que aí quer dizer, rodou a coisa, né? Não vi mais o marido de Kátia, vocês botam ele para poder ferver o feijão e comer. Nossa Deus, hoje eu vou sobrar ali, eu vou levar. Não preciso fazer comprar, né? Amanhã eu atendo. Falei que ia malhar e atender a Lu. Deixa eu fazer só aeróbico, vou tentar ir com essas calças fresquinhas. Bota esse top preto direto com essas calças por baixo, com a blusa que combina o quê? Pra ficar com a cinta. E nossa, um calor enorme essa calça aqui, muito boa pra usar com casaco, pra usar no friozinho, mas eu boto um tênis. Essa calça, igual aconteceu, eu senti mal. Se tivesse com a cinta, então eu te teria pulado. Ontem eu tava essa blusa aqui absurdamente fresca e solta. Esse top é absurdamente fresco. Essa calça, eu tava com o tênis. Botei 2 dias o mesmo tênis, que aparentemente calça bem. À noite eu tava morta com o tênis. Eu tirei, descansei, não dormi direito. A sensação da calça no corpo, não levei outra. A dona Sônia não tava aí, tava só seu Oswaldo. Eu, né? Luz do banheiro acesa, da porta de lado acesa, embaixo de câmera, que quis virar com a cabeça do ventilador, que com a bunda pra câmera, ainda que assim, porra. E isso tô em reinado absoluto, imagina com cargas altas e toda a administração de esforço e desbravamento. Nossa, sabe? Aí, né, os interesses do que é atleta, do que é isso aqui, mas tem um corpo pronto. Então, sempre a droga é o fator. Aí eu entrei na salinha, ela tava conversando com ele sobre droga no Paraguai, que é o que, eu não sei o que eles são, né? Eles são interceptadores e vendedores e tudo. E para ele diz que cadeia não existe. Então, para ele, seringa e aplicar qualquer coisa não existe. Então, a gente, igual se adestrada pela Luciana Abreu Travassos Mota, fisiculturista pode fazer, tudo muda todo dia, vocês não tem que questionar, tipo, tem que catar, tem que obedecer, ai de querer ser igual ao dono. Se ficar adestrado, eu boto e tiro, boto tanto nas costas de vocês quanto que quiser, não encosta em aparelho, faço. Foi uma coisa tenebrosa. Aquela mulher que pagou de gestora a quantidade de gravidade. E amigo entre eles, dentro do CREF, direcionado por eles, gente de dentro do CREF, porra. Rio de Janeiro, São Paulo, todos eles. Aí foi uma situação, eu fiz a ata da reunião, quando colocou para poder ser um adestramento de gestora na academia performance, um negócio muito tenebroso, pegar aquela mulher, passar ela na faca, matar ela inteirinha, com a situação que foi colocada. Que eu já coloquei isso aí para trás e venho a recolocar quantas vezes for preciso. Então, aí estava lá, ele é o outro, muito cínico, tem um tesão, sem vergonha na cara e tudo para aparecer. São pessoas que não têm competência alguma. Então, aí isso implica os que tiveram muita desordem, méritos de dinheiro, de lavagem de dinheiro, entre como colocava o Júnior Ferrari, até que ponto, né, o irmão dele certinho, mas, né, é o que passa a mão na cabeça, é o que custei, entre o que era um histórico tal, entre várias coisas que eu já coloquei, que eu não tinha visto um tempo, que é muito usuário de droga, entregador, foi para os Estados Unidos, fez muita coisa, gente mexendo com muita coisa, bolsa de valores, muita coisa, sair para assinar licitação, não sei o que, fazer não sei o que, gente totalmente conectado com a Liga da Justiça, que era também, que a mãe do Tony trabalhou, a mãe do outro lá também, qual que é amante de qual, que não deixa de ser, que são tudo participativo em herança, qual que é a puta que vira madame, qual que não sei o que, pra cá, muita coisa tenebrosa lá, entre os grupos envolvidos de muita coisa dentro da cidade. Então ali, só que eles entendem que o Tony só precisa de ficar sentado em Malhão. Então eles veem isso como uma quantidade de mulher e todo, poder fazer o dia inteiro que passa pela mão dele, então eles querem ser participativos, dele falar até que os entregadores que entregam as coisas na casa dele, que horas que para não jogar a mulher lá de cima, jogar na casa deles. Então fiquei sabendo, isso que virou, todo mundo quer ir em cima e montar. Então aí, essa jogada desse Marcelo já entrou no imperativo, como o outro que se apresentou, né? Quiser produtinho, o sujeito que é o recurso de vender, se dar bem e tirar onda, e mexeu com a viadada ou com o swing da coisa como um todo. Então aí ele, eu vou mesmo assim, eu vou continuar te mandando, ou seja, eu tô com seu telefone,
Ou seja, bloqueou, fez toda uma cena e tal, eu não tenho telefone mais e vou passar para você, a pessoa te ligar, mesmo assim, se você precisar. Eu falei, eu não posso largar uma coisa pela outra, que é o que me ajudou, e na verdade eu tô desempregado, e outra coisa, não dá para trabalhar por R$ 40 e nem catar peso o dia todo, mas administrar uma coisa ou outra pela lógica para ganhar pacotes, caso pacotes, como ficar entre pacotes, e a quem são os direcionados para mim, só coisa cabeluda, só desgraça que não é pequena. Muita coisa assim que é de indicativo de para crescer em cima. Então eu entrei, botei o pé, os pedidos já se tornaram infinitivos e as rainhazinhas da estética estão furiosíssimas, furiosíssimas. A Natália, aquela carinha de sonsa dela e aquela botulinização, aquele monte de coisa que passa 24 horas, né? Marido dorme com o filho no chão, ela dorme com as princesas, dorme na cama, a destra empregada, fazia de maravilhosa cozinheira com altas habilidades para comprar os outros pela boca quando estava no setor público e privado. Tinha uma jogada também, mas era, não estou dizendo que ela não pagava de amiga, isso aqui na época gravou, eu com a calça da boneca e uma roupa estava muito musculosa, emagrecendo ainda e meio que querendo compensar isso e aquilo, mas ela entende a capacidade de mudança, me viu seca, vendo minhas dobraduras, eu ofereci aeróbica localizada, todas as coisas. Então, né, aí as amigas dela, aí, quer dizer, quando eu tô na sala, é um sistema bem invasivo, já em função e de ligar, e de falar, e de querer forçar a barra do abdômen, porque o meu abdômen era por excelência, ele foi totalmente destruído. Então, era uma inveja desgraçada. Então, ali tava uma lá, que malham com Eliezer, que são essas dessa entre veterinárias, estética e enfermagem, e biologicistas, e essas coisas assim. Agora, a quantidade de peso que tava espalhada, as anilhas em volta, e outra. Aí vira um funcional totalmente descabido, que virou uma desordem absoluta. Se não é côncavo convexo, no final tudo dá certo, não há quem controle, não há quem imponha, né? Então aí você vê todos os exercícios descabidos, botar mais carga, que vai chegar primeiro, que vai estourando vertical, pela vertical, todos os exercícios muito sem função, que invenção de moda muito sem função, ainda que eu compreendo que quer entender, passar para o aluno, a gente, mas, entendeu? Não tem como eles ganharem esses méritos de inventar. E fui comprar pão, a Beth, a mulher do Richard, da manhã, nenhum deles estão ali à toa. São interceptadores de droga e aqueles que não precisam para conseguir sexo, intimidade, fofoca e influência para destruir instituições. Então, quer dizer, muito pouco essa semana, vou vendo algumas coisas que alguns horários implicam, como que tá ali, né? Tô na Patromalha, fico sozinha, faço algumas coisas erradas, não sei o que lá, depois eu vou embora, mas tem as amigas lá. Todos se conhecem muito, então quem tem méritos de ficar amarrado em algum lugar e virtualmente são coisas e coisas, né? Até que ponto a maioria não dorme junto. Tem altas estratégias de capelado o dia inteiro, mas no final da noite cada um tá no celular ou tem desculpa disso, daquilo, tem muita coisa, né? Que entra em pauta, nossa, que cansaço. E aí eu pretendo, é uma possibilidade eu fazer o pump até então, para emagrecer ainda mais rápido, ainda que formou um pouco, né? Emagrecer ainda mais, eu pegar, e, né, muita sensibilidade do joelho, mas fazer segunda, terça, quinta e sexta de aeróbico, só um dia de pump. Tinha até esquecido que eu tinha que fazer, eu dando opções para as meninas. É interessante, ou para dar uma estabilizada, ganhar um pouco de força, que é o apolete flexor e a extensora, né? E então eu já tô ali de novo, né? Sendo amarrada por um contexto que só me dá um escravismo absoluto, não me dá prazer algum, em máximas não me dá dinheiro. Com a independência de eu me sentir bem, não tem ventilação adequada praticamente nunca. O dinheiro deles é livre. Compensa deixar quebrar tudo, fazer isso e no final paga esse, eu boto aqui. Sabe, muito, com quantos anos de profissão e ainda não ter esses méritos na carteira. Vou continuar te passando assim, obrigado e tal. Bate aqui, papapá, vai com Deus até amanhã, não sei o que, papapá. Então, eu, pelo visto, ele não vai no domingo, eu já prefiro estar malhando lá sozinha. Fica o outro lá, que é o que gosta de relógio, esperando a hora de fechar, porque, né, o dia que ele não tá como personal, ou tá ali no meio dos outros, que é o Eliezer. Eu também vi o Peterson no domingo. E o domingo abre 8 horas, então eu venho em casa para tomar um banho, para ficar com a cabeça molhada. Eu sinto muito calor e eu vou arrastando, porque fecha às 11.
mas com 1h30 e pouco eu consigo fazer tudo, mas essa coisa de falar e de impor falação com a pessoa fazendo hora com a sua cara, com a mesma língua, a gravidade de outra língua, mas nossa. Aí agora que eu vou olhar aqui ver se o outro escreveu mais alguma coisa. Era uma jogada grande, fingir que a mulher isso, aquilo é para ele conseguir intimidade, conseguir conversar ou qualquer coisa, vender, porque eles já estavam, né, administrando, interceptando na esteira. Eles querem mostrar que eles têm independência da droga e que nós não somos ninguém. Então eles se tornam vendedores de tudo e eles passam a conversar livremente. Tipo, vocês têm que arcar com isso, a gente não tem nada a ver com isso. Então ali eu vi o filho dele, ele, e os meninos de manhã já rodou a coisa. De manhã tava cheio também. Tá cheio em vários horários. E todos têm cambistas ali da época dos antigos, do Marcos, de não sei o que, Zé Droguinha, tudo. Então eles tiram e é pelo sexo e fidelidade, que é o ponto número 1. Então conseguem interceptar e vender tudo. Só ficar em casa, às vezes nem ir. Então quer dizer, né? Aí hoje vim. Amanhã vou fazer os 90. E eu vou atender a Lu 9 horas. E quinta-feira, vamos ver o que vai ser. Eu vou fazer o aeróbico novamente. Ver que peso que eu tô. Nossa, que cansaço. Essa calça aqui, ela tem um alto relevo, é uma calça adequada, mas não é. Vou pra dormir, ficar 16 horas, malhado, não. Muito cansada, muito. Precisa de ar-condicionado, precisa de ventilação, precisa de tranquilidade. Olha lá, atender uma pessoa e... Ai, nossa, Deus, nem é verão ainda. Eu falei, sai 10h30, que sai 10h30, tem gente no hotel. E tem não só que chegar mais cedo, como... Eu não vou sair menos tarde. 1 hora a mais. Entendeu? Eu dobro. Porra. E aí eu nem vou levar comida, não vou levar nada. Vou cozinhar feijão, ferver aqui, tomar um pouco, levar a vasilha, levar só com alho. Nossa, Deus do céu, né? Tô bem, né? Aí tá bom aqui, ou seja, tudo azeda muito fácil, não guardo coisa pra azedar. O que virou, né? Dizer, usa colherzinha de pau, não usa colherzinha de pau. Usa vasilhinha tal, não usa vasilhinha tal, sabe? Você vê aqui que já tá, né? Botar o saco alho logo aqui dentro, deixar tomar um banho, lavar a minha cabeça. Nossa, Deus, meus olhos queimando, eu não consegui desligar minha cabeça. 2 horas da manhã eu deitei o quê? 1 e pouco, 2 horas e pouco eu tava acordada, 5 horas eu já tava de pé. A pessoa tinha que sair 6 horas. Geralmente ficam rodopiando cedo, eu fico preocupada, é barulho, eu não durmo. Não tô dormindo nada, entendendo? Não tô dormindo nada, eu tô tendo sono com medicação, porra. É que tira isso tudo, como é que fica? Aí deve ser o esteroide, né? Se não é o esteroide, no meu caso, filho. No meu caso, o que é, né? Que a gente colocar a roupa no varal, que eu deixei aqui, pegar a outra. Deixei lavadinha, não consegui subir. Aí eu tenho aquele efeito bom, aí eu tenho que levantar logo e tomar proteína logo na hora que eu chego de pós-treino. Mas eu levanto, eu já preciso de salinização, feijão, entendeu? Eu não consegui nem estender a roupinha ali. Essa calça tá molhada, eu vou ver se eu vou com as mais fresquinhas outras, fazer uma combinação ali. Consigo ficar até a noitão com a esteira, mas eu preciso ter os 2 Mizunos para ver se vai compensar o cano literalmente mais baixo, aqueles tênis ali nenhum, só aquele ASICS ali que dá, chega até o horário que não dá para repetir no outro dia, não dá de forma alguma, mesmo tênis e tal, eu sapateio o tempo todo, eu tenho que andar, o meu deslocamento sobe, desce, sobe, larga tudo ainda para fazer, né, o que é. E ela falando, sim, não tem a menor condição de você trocar o certo pelo duvidoso, utilizar esse recurso do plano B, em função de tudo que aconteceu, e quando você ainda está mais ou menos bem, está mais ou menos bem para quê? Qual é a manutenção das coisas? O que mais ou menos bem? Eu de fato sobrevivo ao meu mais ou menos bem.
Mas a troco de quê? Cadê minha casa? Cadê meu prazer diário? Cadê o meu respeito de um homem perante a doença, perante a luxúria do que eu compartilho gratuitamente? Não, eu não encontrei isso, entendeu? Acho muito injusto o nível de criminalidade e desse bando de puta e viado nessa merda, fazendo esse monte de coisa literalmente descabida. Levei, passei base na mão agora de manhã. Meu pé talvez que tocar uns cantinhos, ficar limpinho, não deu pra fazer, seria pra fazer, mas eu tenho que dobrar, eu aceitei isso aqui, vamos ver o que que vem. Provavelmente vai manter a mesma coisa, porque ainda é um mês corrente do dinheiro que eu vou receber, então automaticamente ele vai continuar fazendo a mesma coisa, alegando ser baixa temporada, me ofereceu os 40 e, né, eu quero ver o que que vai ser depois, né. E seria tudo de bom, né, poder ter, porra, querendo ou não, né. Se eu estivesse recebendo pelo menos 4 vezes outro, seria o quê? As duas juntas, se o dinheiro entrasse livre e depois finalizasse o negócio. R$1.100 a mais para mim, para comprar as coisas, para manter comida, isso aqui, mas o que eu estou recebendo? Porque uma coisa ou outra aqui, porra, tá entendendo? Não rola, tá entendendo? Não rola. Chegar com essa idade, com esse tempo, pergunto o que fizeram no mercado de trabalho. Pior ainda, quando montaram um negócio, fingir que é defesa governamental. Como que eles calcularam pessoa física, pessoa jurídica, tudo isso. Daí a lavagem de dinheiro com a incompetência do que não foi feito, da quantidade de negligência e impostação de criminalidade. Com ameaças muito graves, camburão mesmo. E isso era todo multiparticipativo de criminalidade, que por uma lógica, você ainda poderia falar, olha, estimulam, cobaiam, esperam que faça e depois querem linchamento. Eles só veem a parte boa de tudo. Agrega-se esse governo para poder prender esse e aquilo, mas a negligência e buscar os mais incompetentes para ficar aí mais criminosos e para manter tráfico, tudo, isso está entre os etiquetados bonzinhos e que se tornaram para dizer, vem depois do efetivado, esse também entra aquele, porque depende de assinar, e outros se tornaram donos de quadrilha e vão linchando tudo. Linchando, e eles só precisam de rotatividade, aí vem, apaga tudo, coloca uma coisa, espera entrar decadência, mostra, faz que tudo isso e aquilo, tanto que fica livre, simular ou teorizar um monte de coisa, deixar na internet, porque só precisam de entrar e sair e deixar que vendam tudo. Então, o valor, né, umas análises clínicas estimuladas, coisas absurdamente fracionadas e tal, mas na prática, a minha acontece. Né? E o que viram atletas ao tráfico específico e toda a sacanagem do que a jogada para que estagiário façam, a quem decifra professor, quando é que início e final de personal, a quem justifique dinâmica de coletivizar, sair do 1 e voltar no 1 ao que fica assim assado, é uma piada, sabe? Eu quero entender, eu sou avaliasse, ai. Com essa roupa toda agora, R$79.400, essa calça é pesada, tô de top, tô de calcinha, tô de blusa aqui, né, tomar um feijão, ou seja, o peso já caiu, tô muito cansada, a dor que eu acordei nos olhos, como eu dormi, nossa senhora, fora do comum, então me cegando, me arrebentando com tudo mesmo, entendeu? Ou seja, minha fidedignidade, meu padrão, as coisas como eu trabalho com variáveis totais, acho tudo muito triste, tá entendendo? Muito triste mesmo. Coisas literalmente inafiançáveis. Todas levam ao meu fator de liagem sagrada suprema. Todas as coisas. Eu atingi todas as reais metas, sobremetas.